E nesse vídeo eu vou começar a te ensinar o funcionamento das estações astronômicas do ano e as suas consequências em 3 vídeos. Nesse vídeo nós vamos ver os seguintes tópicos: o movimento de translação da Terra, o achatamento da órbita da Terra e a inclinação do eixo de rotação. Mas antes tu já sabe, né? Te inscreve no canal e curte o vídeo. Então, bora lá? Roda a vinheta aí! De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim. Bom, tu já viu essa imagem aqui? É um dos monumentos de pedra mais famosos do mundo e se chama Stonehenge. Stone, em inglês, é pedra. Ele fica no Reino Unido e estima-se que ele tem uma idade de mais ou menos 5.000 anos, ou seja, ele foi construído próximo de 3.000 anos antes de Cristo. Acredita que ele tenha sido usado como uma espécie de calculadora astronômica, porque certas pedras se alinham em relação à luz solar, fornecendo o início das principais estações do ano. No amanhecer, que marca o início do verão do hemisfério norte, a pedra do altar central ela se alinha com as pedras externas, permitindo com que o feixe solar atinja esse andar central. Bom, isso significa que há muito tempo o ser humano percebeu que a natureza possui um determinado ciclo de acontecimentos naturais, que são comandados pela variação dos ângulos solares e, por consequência, a variação de energia solar que isso gera. Esse ciclo natural, em específico, é o ciclo das estações astronômicas do ano, cujo entendimento por parte de nós, seres humanos, ficou cada vez maior com o surgimento da agricultura. Então, vamos ver como é que o brinquedo funciona por dentro? Vamos abrir o brinquedo? Vamos lá! Bom, olha só aí ao lado, a gente pode observar que o planeta Terra, ao mesmo tempo que ele gira ao redor do seu próprio eixo, ele também executa o movimento ao redor da estrela do nosso sistema, o Sol. E ele faz isso com uma velocidade média de 29,78 km por segundo. Ou seja, a cada segundo, o nosso planeta percorre uma distância de praticamente 30 km. E ela vai percorrer ao todo 920 milhões de quilômetros. Tem noção do que significa esse tamanho todo? Bom, para te ter uma ideia, observa só a distância entre os pontos extremos do Brasil, o ponto extremo leste e o ponto extremo oeste. Isso dá pouco mais de 4.000 quilômetros. Agora observa a circunferência da Terra na linha do Equador. Isso dá pouco mais de 40.000 quilômetros. E dá uma olhada então na distância entre a Terra e o centro do Sol, que é aproximadamente, em média, 149,5 milhões de quilômetros. Agora, olha o tamanho inteiro da órbita solar, 920 milhões de quilômetros. Isso equivale a mais de 215 mil vezes o comprimento da distância entre os extremos do Brasil no sentido leste-oeste, como eu te mostrei. Bom, então aí eu coloquei novamente a minha órbita da Terra, que está em vermelho aí, e o sentido da minha translação. Repara que a Terra executa a translação no sentido anti-horário se a gente for observar do hemisfério norte, tá? E isso leva 365 dias e mais uns quebradinho, né? Que é mais um quarto de dia, né? Ou seria mais umas aproximadamente 6 horas. O que vai redundar mais tarde no famoso ano bissexto que nós vamos estudar em algum outro momento. Então a gente pode colocar que o movimento orbital que a Terra executa ao redor do Sol chama-se translação ou revolução. Sua duração é de 365,25 dias e o seu sentido é anti-horário quando observado a partir do hemisfério norte. Esses 0,5 dia é um dia dividido por 4, né? Ou seja, um quarto de dia dá 6 horas. A gente sabe que 6 vezes 4 dá as 24 horas do nosso dia, ok?
Muito bem, eu tenho uma órbita terrestre circular, que não é verdadeira, mas olha só, percebe o seguinte, eu vou colocar minha Terra como se ela estivesse orbitando aí nessa linha preta. Isso é a figura geométrica, é um círculo. Todo círculo ele tem um foco único que está exatamente no centro. Se eu traçar essas 4 retas aí, partindo do centro, todas elas terão a mesma distância. Se eu considerar que isso aí é a órbita terrestre, a distância da linha preta até o centro daria 149,5 milhões de quilômetros, que é a distância média da Terra em relação ao Sol. E aqui estaria o Sol exatamente no centro da minha órbita. Muito bem, mas a órbita terrestre ela não é circular. Ela não tem o formato geométrico de um círculo, e sim a forma geométrica de uma elipse. Por isso a gente diz que a órbita terrestre ela é elíptica. E aí está a nossa órbita mais próxima da realidade. Percebe que ela é praticamente um círculo. É muito difícil distinguir um círculo dessa órbita na forma de elipse. Toda elipse ela tem 2 focos, ok? E vai ter o seu centro. Reparem que os focos eles não coincidem com... Na medida em que eu comece a esticar essa minha linha aqui verde, eu começo a separar os focos. E o nosso Sol ele vai estar em um desses 2 focos. Nesse caso eu simbolizei o foco que está o Sol como vermelho, ok? E repara que agora já há uma diferença na distância entre Sol e Terra. Vai ter um momento em que a Terra está mais afastada do Sol, né? Que é o momento que a gente vai chamar como um afélio, que acontece no dia 4 de julho. Afélio porque AF de afastado e hélio que é Sol em grego. Então mais afastado do hélio, do Sol. Esse afastamento vai ser da ordem de 152 e uns quebrados milhões de quilômetros. Exatamente no outro lado da órbita, no sentido diametralmente oposto, nós vamos ter aqui o periélio no dia 3 de janeiro. Per, né, de perto do hélio. Hélio, Sol, mais perto do Sol, que vai ser uma distância da ordem de 147 uns quebrados milhões de quilômetros. Isso vai dar uma variação de mais ou menos 3% de distância, que em valores absolutos é uns 5 milhões de quilômetros. Pode parecer muito para nós que estamos aqui na Terra, mas para a órbita terrestre isso seria praticamente imperceptível, né? Mas então, é essa variação da distância Sol-Terra que gera afélio e periélio, que gera as diferenças de estação do ano? Não, não tem nada a ver. Observe que em janeiro é verão aqui para nós, ok? E a gente está no periélio, então tu pensa, perto do Sol, verão. Tudo bem, mas no mesmo período é inverno para o hemisfério norte. Então não faria sentido dizer que no periélio o Sol está mais perto, é verão. Não tem sentido, tá? A mesma coisa no afélio. O afélio estaria mais afastado, seria inverno aqui para nós, 4 de julho, meio do ano. Sim, só que no hemisfério norte é verão, então não tem sentido nenhum. A causa das estações do ano está em outra variável, não essa aqui, tá? Em alguns livros didáticos conta esse tipo de órbita aí. Repara que é uma órbita extremamente exagerada no seu achatamento. Ela está muito excêntrica, ou seja, muito achatada. Os focos eles estão muito dispersos, muito longe um do outro, tá? E isso não acontece. Se a Terra fosse assim, a gente veria um Sol muito grande no periélio e muito pequenininho no afélio, que não acontece. Se a gente olhar, vamos pegar aqui o nosso Mário aqui, né? Se a gente olhar para o Sol, a gente poderia imaginar saindo de uma das partes do Sol, né, de uma das bordas do Sol, uma linha verde. E da outra borda do Sol, numa posição exatamente do outro lado do Sol, uma outra linha azul. Repara que essas duas linhas, a gente pode traçar um ângulo entre elas na medida em que elas partem do nosso olho e chegam nas bordas do Sol. Daria um ângulo de mais ou menos 0,53 graus. Esse é o ângulo médio, né, do diâmetro solar. Só que olha só, quando a gente olha o Sol no céu, o tamanho aparente do Sol, ele teria no periélio
0,54 graus e no afélio 0,52. A média, eu já te disse, é 0,53, é o meio termo entre esses dois aí. Repara que isso ao longo do ano seria impossível de identificar essa variação, né? É uma variação de diâmetro angular na ordem de 3%, o ser humano não conseguiria perceber. E a gente poderia colocar em termos conceituais que a órbita da Terra ela possui uma forma elíptica com uma baixa excentricidade, ou seja, ela é pouco achatada, sendo impossível a olho nu distingui-la de um círculo. Olha só que interessante agora, para mostrar mais uma vez que não tem sentido falar em afélio e periélio relacionando isso com as estações do ano. Peguei a Terra e coloquei a atmosfera aqui da Terra. Vamos imaginar um feixe, o feixe solar mais potente que a gente pode ter, tá? E vamos colocar bem no topo da atmosfera uma superfície, e nessa superfície, esse feixe solar mais potente, ele geraria uma potência de 1.367 watts por metro quadrado. É a mesma coisa que a gente imaginar uma lâmpada de LED de 10 watts, né, colocada aí numa superfície de 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro. Para gerar toda essa potência, eu teria que colocar praticamente 140 lâmpadas de LED para simular essa potência que chega aí no topo da nossa atmosfera, tá? É óbvio que no periélio, esse valor é um pouco superior, 1.415 watts por metro quadrado, enquanto que no afélio, a Terra está mais afastada, a potência diminui para 1.320 watts por metro quadrado. Isso daria uma variação mais ou menos de 6% na energia solar que chega até a Terra. Então a gente pode colocar aqui, pessoal, que a excentricidade da órbita, ou seja, o seu achatamento, que gera o afélio e o periélio, não é responsável pelas estações do ano. Ok? Bom, já viu em alguma vitrine de loja esse globo terrestre aí? Não parece que tem alguma coisa de errada com ele? Não parece que ele tá torto? O que será? Bom, vou pegar o meu planetinha aqui do lado, que está executando o seu movimento de rotação, e vou te mostrar uma coisa. Eu dei uma inclinada nele. Por que eu fiz isso? Porque na realidade, o planeta Terra tem o seu eixo imaginário de rotação realmente inclinado. E o valor dessa inclinação é de 23,5 graus. Sacou? Isso gera uma série de consequências para nós aqui na Terra. Muito bem, a gente está com o nosso planeta aí, está em inclinação 23 graus e meio, e vou botar aqui as principais latitudes, linha do Equador e os polos, e vou fincar essas estacas verdes aí onde tu tá vendo de maneira diametralmente oposta, e vou simbolizar o chão que elas estão fincadas com essa linha vermelha, essas duas linhas vermelhas aqui. Repara que a estaca faz pro chão 90 graus. E agora eu vou colocar o feixe solar mais forte. Repara que ele está bem em cima da estaca, né? Formando também com o chão um ângulo de 90 graus. Agora eu vou pegar aqui e vou traçar o famoso plano da eclíptica, que é o plano da órbita da Terra. É como se eu desenhasse a órbita da Terra, né, numa folha de papel, né? Aquele plano da folha de papel representaria o meu plano da eclíptica. E vou prolongar aqui a minha linha do Equador, como se fosse ali a reta do meu plano equatorial. Repara que entre os dois planos, o equatorial e o da eclíptica, há uma obliquidade. Obliquidade é inclinação. Por isso que muitas vezes a inclinação do eixo da Terra pode aparecer em alguns lugares com o termo obliquidade da eclíptica. É a mesma coisa, é a inclinação do eixo da Terra que ele está se referindo aqui em termos práticos, tá? Então repara o seguinte, que essa obliquidade é de 23 graus e meio, porque essa é a inclinação do eixo de rotação da Terra. E repara que é o seguinte, se eu colocar
traçar dois paralelos saindo exatamente dos lugares que eu finquei as estacas, eu vou ter que traçar eles de maneira paralela ao equador, por isso que eles se chamam paralelos. Isso aí vai me dar então os valores de paralelos 23 graus e meio, que são os trópicos, tanto de Câncer quanto o de Capricórnio. Então repara que a inclinação do eixo de rotação da Terra me dá diretamente o valor dos dois trópicos. Por isso que eles têm um valor quebrado, né? Porque esse valor não depende do ser humano, né? Que provavelmente botaria um número arredondado, e depende sim da natureza, né? E deu esse valor aí quebrado, que é um número já arredondado por nós, tá? Porque esse valor ele é mais quebrado ainda, eu que estou arredondando para 23 graus e meio. Muito bem, então ali o valor dos trópicos é igual à inclinação do eixo imaginário de rotação. Muito bem, agora eu vou pegar uma situação do início do verão e do inverno que ela é muito importante para nós. E vou colocar aqui a parte da Terra que é iluminada pelos raios solares. E a outra parte da Terra, obviamente, não vai estar iluminada pelos raios solares. Então a gente vai ter um hemisfério da Terra, ou seja, uma metade da Terra que vai estar no período diurno e outro hemisfério que vai estar no período noturno. A divisão desses dois hemisférios se dá para o que a gente chama de círculo de iluminação. Vou colocar aqui então os círculos polares Ártico e Antártico, exatamente onde essas estacas em vermelho estão fincadas. Repare que no início do verão e do inverno, o círculo de iluminação ele vai tangenciar, ele vai passar onde essas estacas estão fincadas, que é nos círculos polares, tá? Que vão ter esse valor de 66,5 graus por um motivo muito simples, porque se eu tirar dos polos, né, uma inclinação de 23 graus e meio, como eu coloquei aqui, né, menos 23 graus e meio, 90 menos 23 graus e meio vai dar 66,5, que é o valor dos círculos polares. Então repare que a inclinação do eixo da Terra agora fornece o valor dos círculos polares de maneira indireta, porque eu tenho que fazer um pequeno cálculo, né, que é 90 graus menos a inclinação do eixo de rotação da Terra. E fica para nós isso aqui, ó, o círculo máximo de iluminação no início do verão e do inverno tangencia os círculos polares, ok? Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai continuar com os efeitos da inclinação do eixo imaginário de rotação. Vamos ver o que é solstício, o que é equinócio e outras coisinhas mais. Não te esquece, se tu ainda não curtiu o vídeo ou não te inscreveu, vai lá e faz isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que eu ver, eu te respondo. Então até o próximo vídeo, me aguardem. Um beijo para todos.